Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva a todos, que nos sintamos acolhidos pelo seu amor e pela sua misericórdia. É para mim uma grande alegria estar aqui mais uma vez entre corações já queridos, já corações que já tomo de fato como parte de uma família espiritual, em que fui tão bem acolhido, fui tão bem recebido e espero poder retribuir um pouquinho desse carinho que tenho recebido na forma de reflexões que possam ser úteis para todos nós em termos de despertamento e de renovação do nosso olhar para a vida, para que a gente possa entender melhor a oportunidade que nós estamos tendo nesta encarnação, de podermos ter esse conhecimento em mãos, de podermos ter esse conhecimento em nosso coração, em nossa mente, descortinando para nós um conceito de vida, um entendimento de vida muito mais amplo, muito mais belo e muito mais vasto. Mas para a nossa reflexão de hoje, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, como gosto de fazer essas viagens no tempo, nós vamos voltar a 2000 anos atrás. Não eram dias fáceis. O mestre querido e amado havia acabado de ser morto naquela cruz de extrema injustiça, com todo aquele processo doloroso que todos nós bem conhecemos, e muitos dos discípulos não conseguiam esconder a decepção, a frustração, o medo, a dúvida quanto ao porvir, o que os aguardava, qual era o horizonte, depois de terem perdido a companhia daquele que por 3 anos havia lhes trazido tanta esperança, tanta segurança, tanto carinho, tanto conhecimento. Então muitos dos discípulos deixavam-se tomar por um certo abatimento, por um certo desânimo, por uma certa desesperança. E 2 deles caminhavam, diz o texto de Lucas, capítulo 24, afastando-se de Jerusalém. Caminhavam-se ou dirigiam-se a Emaús. E no caminho vinham comentando ou conversando a respeito dos acontecimentos dos dias anteriores. Vinham comentando de toda a dor daquela perda, vinham comentando o que será de nós, se mesmo aqueles discípulos mais próximos ou mais íntimos estão abatidos, o que será de nós outros? É a famosa e conhecida passagem no caminho de Emaús. Vinham caminhando ali, quando de repente, sem aviso, um homem se aproxima deles e começa a caminhar ao seu lado. Eles não percebem de cara que homem era aquele, mas esse homem então lhes pergunta: por que vocês vão caminhando por aí, tristes, abatidos? O que se passou? Então eles dizem a ele: você não ouviu? Você é o único que não soube o que aconteceu nos últimos dias? Da crucificação do Nazareno, aquele que era tido por muitos como Messias? Você é o único que não soube? E ele soube, sim. Mas por que estáis tão abatidos? Por que estáis tão desanimados? E começa aos poucos, na conversa, enquanto caminhavam, começa a lhes esclarecer, começa a lhes explicar, começa a lhes orientar, abrindo um pouco a mente daqueles discípulos que estava, de certo modo, fixada no pessimismo, na tristeza. A passagem em si mesmo, no seu caráter simbólico, já demonstra mais ou menos isso, porque afinal de contas eles se afastavam de Jerusalém. E vamos entendendo no estudo mais profundo do Evangelho que até esses locais têm uma significação simbólica. Jerusalém em hebraico, Yerushalayim, cidade da paz. E por conta daquela condição psíquica e mental a que haviam se colocado, se deixado levar, da desesperança, do medo, se afastavam internamente da cidadela interior da paz. Se afastavam pouco a pouco da Jerusalém interior e se deixavam cada vez mais tomar por aquela desesperança, aquele desânimo. E então, aquele peregrino que se aproxima começa a lhes demonstrar ou lhes apresentar novos horizontes que naquele momento não conseguiam enxergar. Caminha com eles até a próxima cidade e os conduz a uma hospedaria. E só quando os vê bem seguros, hospedados, na hospedaria da confiança, da segurança novamente, acalentados por aquela mensagem de esperança, de amor, pelo um entendimento mais amplo das Escrituras, só quando os vê seguros e serenos na hospedaria da paz e da esperança é que os deixa seguindo o seu caminho pelos caminhos do mundo para buscar novos e outros caminheiros que se afastam da Jerusalém interior. A passagem é muito mais simbólica do que realmente factual,
Óbvio que os fatos ocorreram, mas a gente pode ressignificar isso e trazer para a nossa vida. E esse é o nosso intuito aqui. Aliás, esse é um dos objetivos principais porque estudamos o Evangelho. Óbvio que as passagens, ou conhecer a história, aquilo que ali ocorreu, é muito importante para nós. Mas é preciso fazer essa ponte, esse link com a nossa vida hoje. Porque muitas vezes somos nós quem nos identificamos nas figuras daqueles homens que deixavam Emaús. Muitas vezes aqueles que se afastam da Jerusalém interior, da confiança, da esperança, somos nós outros. E como naquela passagem, esse peregrino segue caminhando pelo mundo, buscando os seus tutelados, as ovelhas transviadas, reconduzindo-as novamente à hospedaria da confiança, da esperança e da fé. Sobretudo nesses momentos turbulentos que vivemos hoje, em que muitas e muitas criaturas, ante aquilo que vem no mundo, todos esses processos dolorosos da transição em todo o mundo, quantas e quantas criaturas, apesar do conhecimento espírita, ou apesar do conhecimento do Evangelho, não se portam como esses discípulos de Emaús, deixando cada vez mais se afastando desta Jerusalém interior. Mas Jesus, como prometeu e como tem cumprido, segue caminhando pelos caminhos do mundo, buscando os seus discípulos para os reconduzir a essa hospedaria da esperança. Porque Ele conta, como nunca, conosco também, para que sejamos nós também os seus emissários, por meio dos quais Ele poderá atuar, trazendo outros desses discípulos e discípulas que não se encontram ou não encontraram ainda essa Jerusalém interior. Então é com esse intuito que a gente queria trazer essa lição aqui hoje, para refletirmos um pouco mais na nossa vida, como esse peregrino tem caminhado ao nosso lado e como muitas vezes não percebemos e como muitas vezes não atentamos para essa presença muito mais presente do que imaginamos. Como Jesus está ou atua na nossa vida de maneiras várias e que muitas vezes os nossos olhos cerrados ou obscurecidos por essas faixas mentais de preocupação excessiva, por essas faixas mentais de desconfiança, de medo, de angústia, não conseguem enxergar. Mas, como bom peregrino, como bom tutor e como bom professor que é, Jesus segue fazendo esse trabalho no silêncio, porque Ele atua, assim como aquele que é o grande Senhor do Universo, atua no silêncio, sem concorrer com as vaidades das criaturas. Muitas vezes é Ele o responsável pelas grandes mudanças, pelos grandes insights. E nós nos achamos aqueles que tivemos as grandes ideias, aqueles que fomos os responsáveis pelas grandes mudanças. Mas na verdade foi um peregrino silencioso que nos alcançou através de um amigo, que nos alcançou através de um livro, que nos alcançou através de uma ideia, que nos alcançou através de uma emoção. Enfim, tem várias maneiras esse peregrino para estar conosco e caminhar ao nosso lado, convidando-nos a deixar essas faixas mentais e a abrir os nossos olhos para outra visão de mundo. Porque a gente vai vendo que nós enxergamos a vida, o mundo, as circunstâncias, é com a visão íntima, com a visão do Espírito. O próprio Mestre nos disse no Sermão do Monte que os nossos olhos são a candeia da alma. Os nossos olhos são a candeia da alma. E segundo nós olhamos o mundo, segundo nós entendemos a vida ao nosso redor, isso é uma medida do quanto internamente acendemos ou não a nossa própria luz. Dirá ele, se os teus olhos forem bons, o teu corpo estará em luz. Em outras palavras, aquilo que a gente vê na vida é na verdade uma projeção da luz íntima que já conseguimos acender. Por outro lado, dirá ele, se os teus olhos forem maus, teu corpo estará em treva. O que ele quer dizer com isso? Se o indivíduo, se a criatura, só consegue enxergar na vida, no caminho, pessimismo, desesperança, só consegue enxergar as coisas não dando certo, só consegue enxergar motivos para reclamar, para se lamentar, será que o problema está realmente na vida, nas circunstâncias em si mesmas? Ou será que o problema não estará majoritariamente naquele que enxerga,
naquele que vê? Será que o problema não estará na ausência ou na presença de luz íntima? Porque aquele que conseguiu acender essa luz projeta-a para o mundo ao seu redor e consegue enxergar onde outros não veem, consegue enxergar oportunidades, consegue transmutar uma visão de dor e sofrimento numa oportunidade de aprendizado e crescimento, consegue transmutar degraus, ou melhor, obstáculos em degraus, a partir dessa luz que vai se acendendo por dentro. Dessa luz que, a partir das lições de Jesus que vamos incorporando, a partir do momento em que nos dispomos a caminhar com Ele, a trilhar esse caminho com Ele, o nosso coração vai acendendo essa luz e então vamos vendo a vida, ou enxergando a vida com um novo olhar. Por isso diz o Mestre: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. É óbvio que seguir Jesus aqui nessa frase não significa simplesmente se tornar cristão. Não é uma questão de rótulos. Seguir a Jesus é seguir os fundamentos da sua doutrina. É seguir os preceitos fundamentais do Evangelho que perpassam todos os caminhos espirituais do mundo. Seguir o Cristo é adotar um padrão de vida, uma conduta de vida, baseada ou inspirada nas leis do amor, do bem e todas as virtudes por Ele demonstradas em vida. Isso é seguir ao Cristo. E o que ele está dizendo é que aqueles que o seguem assim terão, em todos os lugares que estiverem, a luz da vida. Enxergarão, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nas noites mais densas e nas tempestades mais aflituosas, enxergarão um horizonte. Enxergarão o horizonte da esperança. Passarão pela experiência olhando mais além e conseguindo enxergar aquilo que outros, ou muitos, não conseguem ver. Isso é ter a luz da vida. Mas aí está uma condicionante: seguir com Ele. Não estacionar. Nunca parar. Estar disposto a, quantas vezes forem necessárias, depois de termos caído, nos reerguer e seguir adiante. Porque vida é isso. Vida é movimento. Vida é ação. Vida é doação. Sempre que estacionamos, espiritualmente falando, estamos mortos. Mas quando nos reerguemos para a vida, para o movimento, eis que a luz se faz e eis que o caminho se abre para aquele que se dispõe a caminhar. É isso que Jesus vai fazendo conosco quando nos dispomos a caminhar ao seu lado. Há uma passagem bonita, que é a cura do cego de Jericó, uma passagem muito conhecida. Mas é interessante que no início da passagem, a passagem é altamente simbólica, o que Jesus vê quando chega à cidade de Jericó? Nós temos lá o cego, chamado cego Bartimeu, e o cego, a narrativa diz que o cego era um cego pedinte à margem do caminho. Então Jesus está chegando, sempre caminhando, chega em Jericó e à margem do caminho ali estava um cego pedinte, chamado Bartimeu. A explicação é interessante porque em si mesma ela já traz essa ideia que a gente falava. Quando caminhamos, temos luz. Quando nos colocamos à margem do caminho, estamos em trevas. Somos cegos. E não só cegos, pedintes. Porque quando deixamos de caminhar e quando essa nossa luz interior se apaga, deixamos de perceber a abundância infinita da criação que nos envolve a cada passo. E passamos a, diante de tanta abundância, nos colocar como pedintes, porque não vemos a presença divina que nos envolve. É como aquele indivíduo que morresse de sede a poucos passos de um rio caudaloso, porque não está disposto a levantar e ver aquilo que está ao seu redor, ou aquilo que está tão próximo de ti. Cegos pedintes. Sempre que eu leio essa passagem, eu me lembro do caso de André Luiz. André Luiz, quando desencarna e passa 8 anos naquela condição tão difícil no mundo espiritual. Chega um momento culminante que foi propiciador do seu resgate, ele já estava, de certo modo, cansado daquela experiência, sabemos, dolorosa. Naquele dia, ele havia se ajoelhado e estava buscando beber daquela água lamacenta daquela região e buscava se alimentar daquelas plantas que existiam ali, plantas feias, mirradas. Quando ele teve um insight, ele pensou, mas deve existir um Criador.
deve existir um pai. E se ele é meu pai, se ele me criou e se ele me ama, ele não iria se esquecer de mim. Ou seja, ele precisou de 8 anos naquela experiência à margem do caminho para perceber ou para voltar esse olhar para o alto novamente. Ou para se dispor minimamente a deixar aquele estado em que estava de lamúria para se erguer novamente por meio da prece e por meio da disposição em se conectar com o alto. Então ele resolve naquele momento fazer uma prece, a mais profunda prece talvez que tinha feito todo aquele tempo. Quando ele termina a prece, abre os olhos, Clarencio está do seu lado. Mas a pergunta que fica é, Clarencio não esteve muitas vezes antes do seu lado? Sua mãe não esteve muitas vezes antes do seu lado? Então a questão, o problema estava nas circunstâncias ou nos olhos de quem vê? Porque André Luiz era um cego pedinte à margem do caminho. No infinito da abundância da criação, do amor e da misericórdia de Deus, bebia daquela água lamacenta e comia daquelas plantas mirradas. Assim como aquele filho pródigo da parábola, que diante da abundância infinita da casa do pai, comia as alfarrobas que os porcos comiam. Ou seja, às vezes precisamos chegar ao fundo do poço para ver que, na verdade, o problema está na nossa indisposição em mudar, na nossa indisposição em retomar o caminho, em retomar o movimento da vida, porque cristalizamos, porque chegamos a um ponto, uma deadline e paramos, mas é preciso retomar. E ali ele se dispôs, como o cego de Jericó, a retomar o caminho. Ali ele clamou, como o cego de Jericó, pela ajuda. Aquele cego que gritava, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas lhe falavam, cala a boca, você está falando, você está incomodando ele. E mais ele gritava. Porque assim é conosco. Quando vem a disposição em mudar, muitas coisas trabalharão contra. Muitas serão as resistências para que a gente possa realmente se reerguer. Mas a questão é, você está realmente disposto? Resistências que virão de todas as partes. Daqueles que anseiam, desejam, que mantenham-se ali naquele mesmo comodismo. Mas é preciso colocar essa vontade ou essa disposição, acima de tudo, de reerguer-se e retomar o caminho. Então aquele cego se dirige a Jesus e Jesus faz a pergunta para ele, uma pergunta que, sinceramente, não sei o que responderia. Pergunta Jesus a ele, o que quer que eu te faça? O que nós responderíamos a Jesus ante essa pergunta? Lembrando que quando Jesus para e ouve o chamamento dele, Jesus não vai até ele. Jesus diz, fala para que ele venha até mim. Fala para que ele venha até mim. Porque esse primeiro passo deve também partir de nós. Mas então Jesus pergunta a ele, o que quer que eu te faça? E ele responde apenas de maneira muito bela, Senhor, que eu veja. Óbvio que esse veja aí transcende muito a visão física. Senhor, eu só quero uma coisa, me ajuda a enxergar a situação, me ajuda a enxergar qual é o convite da vida nessa circunstância, me ajuda a enxergar o que você está falando comigo a partir das experiências, a partir das pessoas que cruzam o meu caminho. Senhor, que eu veja. Porque isso é o fundamental na nossa vida. Nós temos pouco a pedir senão isso, Senhor, apenas que eu veja, porque tudo o resto já está a caminho. Tudo que é planejamento divino para nós já está a caminho ou já está ao nosso lado. A questão única é, Senhor, que eu veja. Porque às vezes aquilo mesmo que eu considero o maior obstáculo é justamente a presença divina. Aquilo mesmo que eu considero o maior calo, a maior dificuldade, a maior dor, é justamente o que eu mais preciso. É preciso apenas aprender a olhar. E é isso que a caminhada com Jesus vai fazendo conosco. É isso que aqueles discípulos no caminho de Emaús foram aprendendo com o Mestre. A ver. A enxergar a vida por uma nova perspectiva. Mas para isso, gente, a gente precisa caminhar. E caminhar aqui significa o quê? Colocar-se a serviço. Colocar-se a serviço do bem. Colocar-se a serviço do amor.
em qualquer esfera de ação que seja. No nosso lar, onde outros não perdoem, seja eu aquele que perdoa. Na casa espírita, onde outros não compreendem, seja eu aquele que compreenda. Na casa espírita, no meu trabalho profissional, onde outros não querem fazer, seja eu que me disponha a fazer. Isso é caminhar com Cristo. E são esses que enxergam a vida com luz, porque se dispuseram a acender a sua própria. E, portanto, passam a ver muito mais além e a enxergar um mundo muito mais belo e muito mais cativante. Porque uma proposta de vida com Jesus não é uma proposta comum. A proposta de vida com Jesus é uma proposta de vida em abundância. Na medida em que os nossos olhos vão se abrindo para esse novo conceito e entendimento de mundo, a gente vai conseguindo enxergar belezas que nos envolviam todos os dias, para os quais antes a gente estava completamente cego. E então a vida se torna tão mais bela, temos tanto mais motivos para agradecer. A gratidão se torna tão mais presente em nossa vida e em nossos caminhos, que as dificuldades vão diminuindo, ou pelo menos vão sendo redimensionadas, que a gente vê, meu Deus, eu só tenho a agradecer. Na verdade, eu não tenho nada do que reclamar, eu só tenho a agradecer. Porque essa é uma vida em abundância. Porque a vida com o Criador é uma vida de abundância. Só quando nos desconectamos dele, que é a fonte da vida, que é uma vida de dificuldades, é uma vida de carências. Mas a vida com o Criador é sempre de abundância. Não falamos aqui de abundância material, mas sobretudo da abundância daquilo que é essencial. A vida com Cristo é uma vida de abundância, de alegria, de felicidade, de plenitude, de esperança, de fé. Você começa a olhar para os recados diários que Deus nos traz para nos lembrar, eu estou presente. Você começa a olhar para o seu lado e perceber Jesus caminhando contigo. Jesus falando contigo através de um amigo. Jesus falando ou conversando contigo através de uma leitura. Jesus te orientando através de uma ideia. Você começa realmente a caminhar com o Mestre, a tomar esse caminho com Ele. Você passa a reparar a beleza de uma flor. Vocês já pararam para reparar? Vocês já pararam para olhar a beleza da corola de uma flor? Os matizes de cor? Algo que nenhum artista no mundo será capaz de alcançar um dia. Isso não é mensagem divina a te dizer, eu estou aqui. Eu te amo. Tanto te amo que te dou diariamente a cor e o perfume das flores para te lembrar do meu amor por ti, ou da minha presença. O canto de um pássaro que nos acorda pela manhã, falando sempre dessa importância ou dessa bênção que é ter mais um dia para agir na terra e construir os tesouros eternos ou conquistá-los. É Deus, é Jesus que fala conosco. Ou me lembra de Paulo no deserto, quando meditava sobre a sua vida no futuro, ele que não sabia muito bem o que seria, o que o aguardava, ele que ansiava como nunca servir, recuperar o tempo perdido. Mas diz Emmanuel no Paulo Estevam que Paulo olhava naquele deserto, vocês imaginam, gente, olhar para o céu noturno no deserto sem nenhuma iluminação. O que deve ser o olhar do céu noturno no Saara ou na Arábia? Ele olhava e via aquela multidão, miríades e miríades de estrelas. Então diz o texto, diz Emmanuel, Paulo ouvia Jesus conversar com ele através daquelas estrelas. Porque aquelas estrelas eram para ele mensagem de esperança. Eram mensagem de amor. A gente vai passando a reparar na corrente de solidariedade que nos envolve todos os dias e para a qual antes estávamos completamente cegos. Vocês já pararam para pensar em quantas mãos se conjugaram para criar o pão que você come pela manhã? Desde a pessoa que plantou o trigo, da pessoa que colheu o trigo, da pessoa que criou a máquina que colheu o trigo, da pessoa que preparou o trigo, do padeiro que acordou de manhãzinha, de madrugada para fazer o pão. E nas mãos que amassavam aquela massa estava ali o amor que ele nutria pela sua família, porque ele levantava para aquele trabalho, agradecendo a oportunidade do trabalho, e colocava nas mãos que trabalhavam aquele pão todo o amor pela sua esposa, pelos seus filhos, tudo naquela massa. E aquela massa está quentinha
no seu café da manhã? Quantas mãos se solidarizaram para chegar esse pão na sua casa? Quanto amor envolvido nesse processo? Quantas famílias alimentadas, sustentadas por esse processo? A roupa que você veste, o carro que você usa, o conhecimento que chega até você hoje. Tudo isso é amor concretizado, é amor condensado, que chega todo dia à nossa casa, nos lembrando do quanto a vida é bela e maravilhosa, do quanto o amor rege a todos os nossos destinos. Esse é o olhar de quem começa a caminhar com Jesus. E então a gente é naturalmente reconduzido à hospedaria da confiança. A gente é naturalmente reconduzido a um olhar de vida com fé, porque a gente sabe que não está a sós. A gente se lembra da promessa que ele fez antes da cruz e de todas aquelas lutas. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E ele volta todos os dias e caminha conosco. Sobretudo nós que temos acesso a esse Consolador prometido, que nada mais é do que a visita ou a segunda vinda de Jesus à Terra, agora na figura de uma doutrina, que foi colocada ao nosso lado para nos amparar nessa caminhada, para que não nos esqueçamos de qual o nosso propósito aqui, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui, espíritos imortais na construção dessa imortalidade. Consolador, o termo utilizado por Jesus, já traz em si muitas reflexões, porque a palavra usada no grego é parakletos. Parakletos do grego, uma das traduções é consolador, mas se a gente for literalmente, para significa ao lado, lembremos de paralelo, por exemplo, é uma preposição que significa ao lado de. E kletos é uma conjugação do verbo chamar, klein. Então, aquele que foi chamado a estar ao lado de. O Espiritismo, a doutrina espírita, é alguém que foi chamado a estar ao nosso lado, por ele, enviado por ele, para nos amparar, para nos lembrar da sua presença ao nosso lado, nos conduzindo a uma nova era, nos conduzindo a uma nova humanidade. E daí as traduções figuradas: Consolador, o animador, aquele que sustenta, aquele que ampara, aquele que anima, aquele que orienta, aquele que advoga, etc, etc. Então o próprio nome em si, Consolador, já traz a ideia do que é essa doutrina. Eu vejo naquela passagem de Emaús justamente já uma predição da vinda desse Consolador. Jesus voltando a caminhar com seus discípulos em épocas difíceis, em épocas dolorosas que temos a vivenciar nesse momento de transição, para nos relembrar: eu estou aqui. Como estive naqueles momentos pós-crucificação, de perseguições e lutas várias, eu estou novamente aqui. Nunca os deixei. E é isso que Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz, quando fala do Consolador prometido. O Espiritismo chegou na hora psicológica das grandes transformações, para amparar, para estar ao lado da humanidade, conduzindo-a, auxiliando a superar esses momentos difíceis. Mas lembrando, Consolador não significa isenção de dores. O próprio nome já diz, ele consola a dor. Como nos dizer que entrar nessa caminhada com Cristo não é entrar numa caminhada de facilidades. Caso contrário, onde estaria o Evangelho? Como nós, discípulos pequeninos, poderíamos aguardar mais facilidades que ele, o Mestre Divino, que passou por tudo aquilo. Mas ele chega para nos amparar ou nos ajudar a lidar com a Mestra Divina da dor. Com essa buriladora de nossa alma, esse aguilhão que muitas vezes nos tira dessa estagnação. Para que saibamos olhar para ela como uma amiga, muitas vezes. Para que minoremos o sofrimento ao mínimo possível. Porque muitas vezes aquilo que sofremos, na verdade, redunda mais da resistência à mudança do que efetivamente do que qualquer outra coisa. Então, Consolador, aquele que foi estar ou que está ao nosso lado para nos amparar. É Jesus que volta nos apresentando ou nos guiando, nos mostrando o caminho a seguir. E é por isso que eu trouxe aqui uma mensagem de Emmanuel, muito bonita, chamada Facho Libertador, que eu gostaria de ler versículo, parágrafo a parágrafo, para que a gente possa entender um pouquinho melhor como
Consolador prometido é, na verdade, Jesus caminhando novamente ao nosso lado e nos conduzindo, nos abrindo novos horizontes de vida, de percepção da vida. Essa mensagem encontra-se no livro Opinião Espírita. É uma mensagem de Emmanuel, facho libertador. Já como a dizer que o Espiritismo é um facho colocado em nossas mãos para que a gente consiga olhar mais além, enxergar mais além. Foi até providencial a leitura feita no início, que conta do caso do apóstolo Paulo, que mesmo quando preso, não se considerava preso dos romanos, se considerava preso do Cristo, prisioneiro do Cristo, para melhor servir ao Evangelho. Que olhar esse, não? Preso, injustamente, agradecendo a oportunidade de servir melhor o Evangelho. Nos lembramos quando ele foi preso em Filipos, ele e seu companheiro Silas, que ali estavam divulgando o Evangelho, foram presos, foram levados à praça pública, tomaram cada um deles 39 chibatadas nas costas e foram lançados à prisão. Se as prisões hoje, quando falamos do Brasil sobretudo, são prisões ainda em condições tão difíceis, tão lamentáveis, imaginemos 2000 anos atrás, como eram os cárceres de então. Foram lançados ao cárcere depois de terem tomado cada um deles 39 chibatadas. Mas o mais marcante é o que o carcereiro presenciou à meia-noite. De repente ele ouviu algumas vozes lá ao fundo, e quando ele se dirigiu para o fundo, próximo à cela daqueles prisioneiros, ele os ouviu cantando hinos de louvor e de glória e de agradecimento a Deus. Paulo e Silas agradeciam a Deus e a Jesus a oportunidade de estarem ali naquela prisão para levar o Evangelho àqueles que talvez nunca ouviriam falar daquela mensagem de outra maneira. Quem enxerga uma situação assim, senão quem já acendeu uma luz? Porque parecia não ter nada de positivo na circunstância, mas eles viram ali uma oportunidade de levar amor e esperança àqueles esquecidos, àqueles que não tinham nenhuma réstia de luz a que se apegar. Essa é a visão de quem ama. Essa é a visão de quem está a caminho do Cristo. Onde tudo parece treva, há ali luz em potencial. E é isso que o Espiritismo vai fazendo conosco. Porque a proposta do Espiritismo nada mais é do que entrar nessa caminhada com o Cristo. Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Essa primeira frase já parece nos remeter àquela mesma passagem que começamos a nossa reflexão. Mensageiro divino, o Espiritismo alcança o homem. Nós que caminhávamos muitas vezes na vida, desesperançados, com o horizonte nublado, a doutrina espírita chega de mansinho, como aquele peregrino, e começa aos poucos nos falar de Jesus. Começa aos poucos a abrir os nossos olhos. Como aqueles homens, o nosso coração começa aos poucos a sentir um calor. Porque diz o texto que enquanto caminhava com aquele homem, ele sentia um calor estranho no coração. Como se o seu coração fosse acalentado, como se o seu coração estivesse embalado. Assim o Espiritismo vai fazendo conosco. Vamos nos sentindo acalentados, vamos nos sentindo acolhidos, vamos abrindo os olhos, vamos percebendo quem está ao nosso lado. Rompe os limites que lhe circunvalam, que limitam o planeta em forma de horizontes, e descortina-lhe a visão do universo, povoado de mundos inumeráveis, rasgando a venda de ilusão que lhe empana a ideia da vida. Como a gente falava ontem, inclusive, a gente deu um pouquinho da dimensão da grandeza da casa do nosso Pai. Eu me lembro do caso de Abraão, quando Abraão foi chamado pelo Criador fora da sua tenda, no deserto também. E então Deus disse a Abraão, simbolicamente, Abraão, olha para o céu. Consegues contar? Será que a gente consegue contar? Nem com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue abarcar 1% do que seja o universo. Porque até hoje a gente não sabe o que é 96% do universo conhecido por nós. Que é 70% energia escura, a gente não sabe o que é.
26% matéria escura, a gente não sabe o que é, e tudo o resto que a gente conhece é 4%. Todas as 2 trilhões de galáxias, vezes 200 bilhões de estrelas, cada uma com seus 5, 10 planetas, tudo isso é menos que 4% do universo que a gente conhece. Gente, que Deus é esse? Que Criador é esse? E sabe o que é mais bonito? Esse mesmo Deus que criou tudo isso se importa com cada um de nós. Porque o mesmo Deus que criou essas miríades e miríades de planetas, os criou para os seus filhos. Os criou para nós. Para que pudéssemos ter, segundo as nossas necessidades, no plano de evolução em que estamos, a escola mais adequada ao nosso aprendizado. Não é uma declaração de amor. Por isso que os estudiosos, há algum tempo atrás, se não me engano, na Universidade de Oxford, ou de Berkeley aqui, eu não me lembro, mas eles fizeram uma pesquisa interessante com relação a reservar um momento, né, diário para ter essa sensação que eles descrevem como uma sensação de reverência. Eles chamam de awe em inglês. Daí onde vem a expressão, né? Oh, né? As pessoas que reservavam, que tinham uma experiência dessa, pelo menos alguma vez por semana, o que eles foram percebendo? A pessoa que reservava, por exemplo, um tempo da sua semana, do seu dia, para contemplar a beleza do céu noturno, para contemplar a beleza do mar, para contemplar a beleza da natureza, eles foram percebendo que essas pessoas eram mais altruístas que as que não tinham. Então eles foram pesquisando e perceberam que essa experiência de contemplação e de reverência à grandeza cósmica e universal diminuía na pessoa o senso de importância ou de superioridade, aquela superioridade que a gente cria, né? Aquela supervalorização do eu, do ego, ou em outras palavras, egoísmo, orgulho, enfim. Essas pessoas, diante dessa grandeza infinita, se redimensionavam e percebiam melhor o seu papel, o seu lugar no universo. Portanto, se tornavam mais humildes e, sendo mais humildes, abriam mais o olhar para fora dos seus próprios interesses e passavam a enxergar ou contemplar também as pessoas e as vidas que as circundavam. Portanto, eram pessoas mais altruístas. Só depois de ver esse estudo eu fui entender uma orientação de Maria de Nazaré, Eurípides Barçanufo, quando ele foi fundar o seu colégio Allan Kardec no início do século XX, em Sacramento. Ela se aproximou, ele que estava muito triste, porque quando se tornou espírita, os pais começaram a retirar os filhos do liceu, então ele estava muito abatido. Então ela o orienta, muda o nome, começa de novo, coloca o nome de Colégio Allan Kardec, eu encobrirei esse colégio sob o meu manto, eu serei a responsável direta por essa obra, ensino o evangelho do meu filho às quartas-feiras e ensino aos meninos e meninas astronomia. Eu ficava pensando, por que ela mandou ensinar astronomia? Por que ela mandou dar aula? Depois que eu vi essa pesquisa, eu entendi um pouco melhor. Quando você olha para o universo com essa perspectiva, você se torna, não tem jeito. Você diminui um pouquinho aquela superestimação dos seus potenciais, das suas qualidades, você vai percebendo que você é um pouco menos, mas com potencial infinito. E, portanto, você passa a olhar melhor para os outros, a entender a condição, o caminho, as propostas, os potenciais dos outros. Veja, os Espíritos nos ensinando muito antes da ciência chegar lá, muito antes da psicologia entender o que se processa. O Evangelho já nos ensinava isso. O que Sócrates já ensinava 500 anos antes de Jesus. Quando ele propõe que só é sábio realmente, a medida da sabedoria não é a medida do quanto eu sei, é o reconhecimento do quanto eu ignoro. Ele inverte a lógica, porque por muito tempo e para muitas pessoas, sabe é aquele que sabe muito, mas para Sócrates sabe é aquele que sabe o quanto não sabe. Porque tudo que a gente sabe em relação ao que temos por saber é o quê? Tudo que a gente caminhou, a gente teve um ponto de início, mas a gente não tem um ponto final. Então tudo que você caminhou até agora é infinitamente menor a tudo que você tem por caminhar. Tudo que você aprendeu até agora é infinitamente menor
em relação a tudo que se tem para aprender. Então, portanto, sábio é aquele que já vê o que falta. E, portanto, uma condição sine qua non da sabedoria real, humildade. Humildade. O que Jesus falava já. Meu Pai, graças eu te dou, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Quem se acha sábio ou entendido demais está longe de entender a beleza e a grandeza da vida. Quem se considera superior demais está longe de entender a sabedoria real. Porque a sabedoria real caminha sempre de mão dadas à humildade. Os pequeninos é os que vão fundo no Evangelho. Os pequeninos é os que vão fundo na sabedoria da vida. Por isso, Cora Coralina dizia já, ela que era uma dessas. Sábia. Simples e sábia. O conhecimento a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Quando a gente tem aquelas lições que você fica de queixo caído com a pessoa que nunca foi a uma escola. Por quê? Se porta perante a vida com simplicidade e humildade. Então os tesouros da sabedoria são abertos a ela. Por isso o apóstolo Paulo dizia também, quem julga saber alguma coisa ainda não sabe como convém. Ou seja, quem está julgando saber demais ainda não entendeu ou ainda não está sabendo como se deve saber. Óbvio que isso aqui não é uma apologia à ignorância, mas é para a gente entender melhor o que seja realmente sabedoria. Não é possível existir sabedoria real distanciada do amor, da caridade, da compreensão. Não há sabedoria real quando se humilha outra pessoa com o conhecimento que se tem. Não há sabedoria real destituída. Não há verdade profunda destituída do amor e da caridade. Por isso Allan Kardec, num livro bem curtinho, mas muito, muito bom, poucas pessoas conhecem. Ali nós temos uma visão de Kardec poucas vezes vista nas obras tradicionais da codificação, porque ali ele se mostra não só o Kardec sábio, mas o Kardec apóstolo do Cristo. O Kardec que amava. No livro Viagem Espírita, em 1862, num diálogo, num discurso que ele faz em Bordeaux, ele diz, se entre vós, se entre os grupos, existir alguma desavença, eu me coloco sem pensar de um lado. Então tem um amigo que diz, eu sempre fazia essa pergunta para as pessoas, de que lado Kardec ficaria? E eu sempre ouvi o quê? Do lado que tiver mais razão, do lado que tiver mais coerência, etc, etc. E Kardec então diz, eu ficaria sem perguntar os motivos, sem perguntar as causas, sem saber de nada, eu me colocaria sem sombra de dúvidas do lado que tiver mais caridade. Porque onde falta caridade, por mais que se esteja apoiado por algum nível de razão, não se está com toda a verdade, porque a verdade só coabita em plenitude com a caridade. Porque onde há caridade, há também humildade, e esses é fácil de reajustar o caminho, mas onde há orgulho, onde há ausência de caridade, há orgulho, e esse é muito mais difícil de mudar. Por isso eu vou logo para o lado que tem caridade, que esse é facinho de ajustar. O outro lado é que me preocupa. O lado onde, a pretexto de defender a verdade, eu tomo a verdade como espada e saio maltratando as pessoas. Então é isso que está aqui. É isso que o Espiritismo vai nos ensinando. Funde as grades da incompreensão, entre as quais se acredita cobaia pensante em vale de lágrimas. E fala-lhe da justiça perfeita e da bondade incomensurável do Criador, que concede oportunidades iguais a todas as criaturas, nos planos multiformes da criação, extirpando a cegueira que lhe obscurece o entendimento e ensinando-lhe a reconhecer que deve a si mesmo o bem ou o mal que lhe repontem da senda. Aos poucos as coisas vão ganhando sentido, vamos vendo que não há injustiça, na verdade há uma colheita que precisa ser melhor entendida, para que a gente possa agora, aprendendo com essa colheita amarga, melhorar a sementeira para o futuro. As coisas vão ganhando sentido, não estamos ao léu, os nossos destinos não estão ao léu, não estão ao sabor da sorte.
há uma lei perfeita que rege todos os destinos. Há uma lei perfeita e, acima de tudo, misericordiosa, que nos convida, a partir das experiências dolorosas, a repensar as nossas sementeiras. A repensar o quanto o bem ou o mal que temos colhido depende única e exclusivamente da nossa ação ou das nossas escolhas. Parte as grilhetas de sombra que lhe encerram a inteligência em falsos princípios de maldição e favor, impropriamente atribuídos à excelsa providência. Deus não tem privilegiados, Deus não troca favores. Deus é amor, é misericórdia, mas há uma parte que nos compete nessa relação para que ela seja realmente harmoniosa. E oferece-lhe o conhecimento da reencarnação do Espírito em aperfeiçoamento gradativo na Terra ou em outros mundos. Derrete as algemas da tristeza que lhe aprisionam um sentimento na tenebrosa perspectiva do eterno adeus perante a morte. E clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência para além da estância física, mostrando-nos que morte está também a serviço da vida. Vida não pode ser tomada. Vida não tem antítese. A antítese de morte é nascimento, mas vida não tem oposição. Uma vez conferida a cada um de nós com o maior dom divino que recebemos, no ato da criação, estaremos para sempre com ela. E mesmo a morte tem um objetivo apenas: clarear para cada um de nós, cada vez mais, esse conceito de vida mais belo e mais vasto. Como dizia um grande sábio indiano, morre uma semente, nasce uma flor. Morre uma flor, nasce uma semente. E assim a vida segue o seu caminho, sempre mais forte do que a morte. Aquilo que nos parece fim, destruição, nada mais é do que um movimento da vida a serviço da renovação e do aperfeiçoamento dos seres. Um convite para novos planos de entendimento e de evolução. Solucionando em cada um de nós os problemas da evolução e do ser, da dor e do destino. O Espiritismo é o facho libertador, desatando correntes de angústia, demolindo muralhas de separação, eliminando clausuras de pessimismo e abolindo cativeiros da ignorância. Aqueles discípulos distanciando-se da Jerusalém interior e que são recambiados pelo peregrino, novamente acendendo esse facho, essa luz no seu caminho. Se te encontras, quanto nós, entre aqueles que tanto recebem da nova revelação, perguntemos a nós mesmos o que lhe damos em serviço e apoio. O quanto temos recebido desse Consolador, o quanto temos retribuído, até mesmo por gratidão, dever de gratidão, a esse mesmo Consolador. O quanto temos nos proposto a ser no mundo, na vida, os seus emissários, não pelas palavras apenas, são importantes sim, mas sobretudo, o quanto temos sido espelhos onde as pessoas poderão ler o Evangelho do Cristo, enxergar a presença do próprio Cristo. Como dizia Francisco, tome cuidado com a sua vida, talvez ela será o único Evangelho que as pessoas poderão ler. É esse o dever de gratidão que temos por esse Consolador que tanto tem nos trazido. Sermos na Terra livros ou cartas vivas de Jesus para o mundo, demonstrando o quanto uma vida, uma caminhada com Cristo é uma vida de felicidade, de alegria, de esperança, apesar de, porque nada pode de fato empanar, ou nada de fato pode destruir a alegria, a esperança e a felicidade daqueles que caminham com Jesus. Vide os mártires, vide aqueles homens e mulheres que não tinham nada às vezes, não tinham mais ao que recorrer no mundo, mas tinham sempre a quem recorrer no alto. Aqueles homens que entravam cantando nos circos, onde a frase comum era: Ave César, os que vão morrer te saúdam e glorificam. E então aqueles homens e mulheres entravam e gritavam bem alto: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam e te glorificam. Ave Cristo.
os que vão viver para sempre, te saúdam e te glorificam. Porque nada podia empanar o brilho ou a força do amor e da fé. Esses são os que caminham com Cristo. Essa é a visão de mundo que o Evangelho nos traz e a doutrina espírita. Mas o que temos retribuído a ela, o quanto temos recebido? Ou a eles, nossos benfeitores que há milênios nos acompanham, esperando esse momento bendito em que estamos aqui, ouvindo e buscando a Jesus. Quanto eles trabalharam por isso? Quando a gente lê um Ave Cristo, quanto Quinto Varro trabalhou para levar aquele filho amado à presença do Cristo. E quando ele entra naquela comunidade levando o filho, no caso ali era o pai, quanta alegria o seu coração sentiu. Ele nem sabia direito, porque estava encarnado, não lembrava direito, mas o seu coração inundou-se de alegria, porque eram séculos de luta. Quando a gente lembra de uma Matilde, que aguardou 500 anos para que o filho começasse a se entediar do mal. 500 anos esperando o filho começar a conceber o despertar. E ela se aproxima com aquela alegria, com aquele mesmo amor de sempre. Enfim, o meu filhinho vai voltar. E eles aqui estão hoje, felizes, sorridentes. Finalmente, ele chegou. Ele chegou agora no ponto de partida de uma nova caminhada, de uma nova etapa, de um novo roteiro, agora sim, guiados e conduzidos pelo Mestre. Perguntemos a nós mesmos o que lhe damos em serviço e apoio, cooperação e amor, porque sendo o Espiritismo crédito e prestígio do Cristo, entregues às nossas consciências endividadas, é natural que a conta e o rendimento que se relacione com ele seja responsabilidade em nossas mãos. Então, como brinco amigo, muitos de nós não tínhamos créditos. Outros que tinham crédito assinaram a promissória, pagaram ali e disseram, pode ir, eu dou aqui o aval, eu sustento, eu banco. Crédito. Crédito que nós temos de maneira abundante em nossas mãos. Crédito, como os talentos da parábola, que devem ser colocados em movimento para que se multiplique a serviço a favor da vida e do próximo. Isso é o Espiritismo. Que valor, meus irmãos, minhas irmãs, que dinheiro no mundo pode comprar ou pagar o valor de ter em nossas mãos um conhecimento que Chico Xavier, com as suas 400 obras, nos transmitiu. Que fortuna no mundo vale isso para o Espírito? O que no mundo paga esse valor? Que chega às nossas mãos gratuito, ou um livro que custa R$2, R$5. O que tem ali de tesouro para o Espírito imortal? Tudo isso às nossas mãos. Gratuito, em abundância. As obras de Divaldo, as obras de Kardec, as obras de Leon Denis. Nós temos uma imensa fortuna em mãos. Que dinheiro nenhum, fortuna nenhuma do mundo pode sequer arranhar ou se aproximar. Crédito dado em nossas mãos para que, pelo nosso esforço, multipliquemos para o mundo e para a vida as bênçãos de Deus, mostrando pelas nossas próprias vidas e pela maneira de caminhar que uma caminhada com Jesus, uma vida com Cristo, é uma vida feliz, apesar das lutas. Uma vida com o Consolador é uma vida de alegria e de esperança, apesar da dor, companheira amiga, a nos impulsionar para frente. Que Jesus nos abençoe a todos e nos inspire sempre em direção a esses novos horizontes que a gente já pode entrever e complete a cada um de nós construir uma nova era, uma nova humanidade, começando por cada um de nós. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.